Hoje, irmão, vou falar a respeito de ociosidade e as suas consequências. Talvez algum de nós se encontre nessa condição, né? Ocioso. Ou então, em outras palavras, né? Preguiçoso. O texto base, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 ao 15, diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Até o 15, pode ir. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos, é a terceira vez que Paulo vai dizer ordenamos. Aqui não é conselho, é uma ordem, viu? A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. É um crente, viu, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro, irmão, eu quero começar com algumas perguntas, né? Primeira pergunta é: o que a Escritura Sagrada diz a respeito da ociosidade, ou então da preguiça? É pecado? Se é pecado, como tratar alguém que se encontra ocioso ou preguiçoso, né? Talvez algum de nós estejamos nessa condição de ociosidade ou preguiçoso, né? Às vezes pode ser em uma área da nossa vida, ou pode ser em outra, mas de alguma forma nós somos afetados pela preguiça. Paulo, irmãos, quando falou aqui, escrevendo a carta à igreja de Tessalônica, e os irmãos viram que Paulo ele não aconselha, Paulo ele ordena. O apóstolo Paulo ele ordena aqueles irmãos que estão ociosos, que trabalhem e que vivam do seu sustento. E é interessante que essa palavra ordenar, ela está ali 3 vezes. 3 vezes Paulo vai reafirmando, né, dentro das condições ali que alguns se encontravam ociosos, e chega um momento que Paulo vai dizer, marquem ele e não se associe com ele. Parece ser até duro, né? Parece ser até, como diz, né, aí fora, discurso de ódio. Mas não, irmão. É a Escritura Sagrada que está falando a respeito de quem se encontra desta forma, ocioso, preguiçoso. Isso é um perigo para nós, a preguiça, e tem suas consequências. Tem consequência, irmão, na nossa vida, tem consequência aonde nós vamos estar, as pessoas que nos cercam, elas sofrem com as nossas consequências da preguiça.
Vou ler aqui um pequeno introdutório para os irmãos se situar no que eu vou falar mais adiante. Que diz assim, ó: o apóstolo Paulo advertiu alguns irmãos que se encontravam ociosos, ou preguiçosos, né, na igreja de Tessalonicense. Pessoas que queriam viver à custa dos outros e ainda se intrometiam na vida alheia, como nós lemos aqui anteriormente. A igreja de hoje ainda passa pela mesma problemática, pois encontramos pessoas dizer que o trabalho é consequência do pecado. E isso é uma grande mentira, irmão. Talvez isso é uma história de um preguiçoso que não lê a Bíblia, porque o trabalho ele é antes do pecado. Quando Deus fez o homem, ele colocou o homem para quê? Para cultivar o jardim. E a Eva ainda não tinha nem chegado, não tinha nem saído, aliás, né? O projeto já estava embutido, então nem tinha saído ainda, mas Adão trabalhava, isso antes do pecado. Então cai por terra o discurso em dizer que o trabalho é uma maldição, o trabalho é uma consequência do pecado. E não é, o trabalho é uma bênção, porque Deus trabalhou, Deus trabalha e Deus continua trabalhando. Essa é a realidade. Mulheres, homens, jovens que se encontram na condição de ociosidade e assim se torna um peso no lar, na igreja e na sociedade e etc. É terrível, irmão. É terrível você trabalhar ao lado de um preguiçoso. É triste. Preguiçoso, não lê, não trabalha, não faz nada, só reclama. As pessoas querem pregar, mas não querem ler a Bíblia. As pessoas querem louvar, mas não querem treinar. As pessoas querem tocar bem, mas não querem se empenhar. Isso é um contraditório, irmão. Se eu quero ser bom em algo, eu tenho que me empenhar. Ou os irmãos acham que Jesus Cristo não trabalhou como carpinteiro? Herdou a função do Pai. E os irmãos acham que Jesus foi irresponsável com a função que o Pai delegou, deixou para ele como herança, porque é por cultura que quando um pai, ali entre os judeus, morre, fica o filho primogênito, herdando ali a profissão. Pois Jesus trabalhou como um carpinteiro, e depois que começou o seu ministério. Mas é triste e é vergonhoso, e às vezes dá até um sentimento de indignação, de que pessoas que querem querem se envolver na obra, mas não faz nada em casa. Jordan Peterson, que é um psiquiatra americano, ele falando no seu livro, né, 12 regras para a vida, ele diz assim: muitos querem mudar o mundo, mas esses muitos não arrumam nem sua cama. É triste, irmão. E, infelizmente, ele se torna um peso em casa, um filho que não ajuda o pai, uma filha que não ajuda a mãe, um marido que não ajuda em casa a esposa que não ajuda o marido, e vice-versa, mas querem se envolver na obra. Eu tenho certeza, irmão, se fosse na época de Paulo, não chegava nem perto. Talvez era exortado, admoestado, né? Por quê? Porque, irmão, nós sabemos que a preguiça é pecado, irmão. A preguiça ela é um dos pecados capitais. Mas muitos se encontram ociosos, preguiçosos, mas querem ser homens de Deus, não querem orar, não querem se debruçar na palavra, mas querem ser cheios da presença. Isso é um contraditório. Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem fazer nada. Ah, eu quero passar no concurso, pois estuda. Ah, eu quero ser um bom pregador, pois estuda a palavra. Ah, eu quero tal coisa, pois se empenha. Mas não, quer que aconteça algo místico, ele parar daqui que desça sobre a cabeça dele, e aí ele, sem fazer esforço nenhum, ele quer todo o conhecimento, quer toda a habilidade. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Eu não vou mencionar o nome não, irmão, mas eu me lembro de um sujeito, ele vai lembrar do sujeito que disse que foi fazer uma prova,
Ele diz que caiu um cílio, esse cabelinho aqui, né? Na questão C. Aí ele diz, é de Deus. Ele disse que quando foi ele não tinha nada a ver com a questão. Mas, irmão, não estou chamando o sujeito de preguiçoso, né? Se ele é, ele tem que se arrepender. Mas é muitos assim, irmão, que vivem uma vida aleatória. E isso não agrada a Deus, não, irmão. Isso dá mau testemunho tanto para os de fora quanto para os de dentro. Mas querem cuidar das coisas de Deus, né? Não querem trabalhar, não querem estudar, mas querem cuidar das coisas de Deus. Na primeira carta ao Timóteo, né, Paulo escrevendo a Timóteo, que é uma carta pastoral, também não deixa de ser uma verdade, que Paulo em determinado momento ele vai dizer assim, aqueles que querem cuidar, aqueles que querem ser bispo, né, ou pastor, aí ele vai dizendo as condições, né? Só que quando chega no verso 5, de 1 Timóteo, né, ele diz o seguinte, pois, se alguém não sabe governar a sua própria família ou sua casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu sei que é um conselho de Paulo a Timóteo, a um pastor, mas isso não deixa de ser uma verdade para qualquer cristão. Como poderemos ser alguma coisa na obra de Deus se nós não cuidamos daquilo que é essencial à nossa vida dentro de casa? Isso pode ser casado, solteiro, entendeu? As pessoas estão com uma mentalidade errada, irmão, em achar que dizer, não, quando eu entrar, eu vou ser. Vai quebrar a cara. Está errado. Você tem que ser antes de entrar. Você tem que ser antes de acontecer. Mulheres que não são boas donas de casas, né? Que não trabalham fora e nem em casa e que acabam se tornando um peso para o seu marido e um mau exemplo para os seus filhos. Isso está escrito aonde? Está lá, o apóstolo Paulo escreveu. Misericórdia. O apóstolo Paulo escreveu uma cartinha no capítulo 2, do verso 5. Que diz assim, adverte, Paulo escrevendo a Tito, né? Adverte as mulheres a serem boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso aqui não é por causa de marido, não, irmão. O propósito aqui é por causa da palavra. E isso é de Deus, irmão. Às vezes querem ser extraordinário dentro da congregação, mas em casa é só a misericórdia. Isso é tanto para homem como para mulher, irmãos. Não tem vez não, tem que ser tanto homem como mulher. Tem que cuidar, tem que trabalhar, né? Não pode ficar ocioso, porque está em pecado. Está em pecado. Para os preguiçosos, tanto para homens quanto para mulheres, ele não aconselha, Paulo, né? Não aconselha, mas ordena que devemos nos afastar dessas pessoas que não querem sair dessa condição de ociosidade, ou seja, preguiçoso. Daqueles que não querem fazer nada, mas querem viver à custa dos outros. Irmão, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Talvez você possa estar entendendo errado, né? Paulo ali, quando está falando a carta ali de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao 15, Paulo não está dizendo que é errado ser hospitaleiro e ser ajudador na obra, não. Paulo não está dizendo que é errado colaborar com alguém que está precisando. Não é errado, isso é bíblico. Isso é bíblico. O que não é de Deus, o que não é bíblico é se encontrar numa condição de preguiça. Vocês acreditam, irmão, que tem pessoas agora que talvez não vê hoje porque estavam com preguiça? Tem pessoas que talvez não estejam aqui porque estavam com preguiça. E assim, a preguiça parou ela para vir para cá. Imagine nas outras áreas da vida. Irmãos, tem gente que nem ora com preguiça. Aí ora, 5 minutos, 2, 3.
Ele empurra a vida espiritual com a barriga. E quem é que sofre com isso? A família todinha, se for um pai de família. Porque o sacerdote do lar é o homem. Por que o homem não cuida da família? Porque ele não se sacrifica. Porque ele não chora, não dobra o joelho. Aí quem é que paga o preço? Toda a família. Não, isso aqui não isenta a esposa, claro, de sua responsabilidade como ajudadora. Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. E a vida, ela não é só uma coisa. A vida, ela tem suas áreas. Área financeira, sentimental, espiritual, material, e aí vai. E às vezes é ativo em uma, mas é preguiçoso em outra. E isso reflete, irmão, na vida da família, na vida dos filhos e na vida na comunidade. Aí se envolve na obra, aí dá trabalho para quem? Para o líder. Chega atrasado, não tem compromisso, não tem compromisso com nada, porque se não tem compromisso com Deus, vai ter compromisso com quem? E até pode ter compromisso com outras coisas e não ter compromisso com Deus. Não estou dizendo aqui, irmão, que o compromisso com Deus é estar na igreja direto, não. Se tem os cultos, venha. Se não puder vir, amém, Deus sabe por que não veio. Mas sei também que tem muitas pessoas irresponsáveis com a sua vida espiritual. Aí assim, acha que algo sobrenatural vai acontecer na vida dela só porque botou os pés aqui dentro. Mas esquecendo que tem uma vida lá fora. Aqui é só 1h30. São 24 horas o dia, né? Aqui só é 1h30 do dia. Mas lá fora, não ora, não vigia, não trabalha. E tem gente que dentro do ambiente de trabalho, ele quer orar. E pode até orar no horário de almoço. Mas na hora de trabalhar é para trabalhar, irmãos. Né? E os crentes acham que isso é de Deus, e não é. Não é de Deus. Portanto, irmãos, é nosso dever trabalhar, seja onde for, em casa, no trabalho, em casa ou na igreja, e ser um colaborador do reino de Cristo. O que tem de gente preguiçosa, irmão, não é brincadeira não. E assim, é triste, porque eu não estou falando nem de ímpio, estou falando é de crente. O jovem, irmão, jovem, adulto, você vê, assim, exteriormente, que leva uma vida empurrando com a barriga, irmão. Porque você não vê um empenho, você não vê um crescimento, mas parece que está parado, não cresce, não amadurece. É porque é preguiçoso. Ninguém cresce do nada não, irmãos. A gente cresce na medida que nós nos envolvemos com a palavra e com o nosso Deus Santo. É assim que nós crescemos. Mas as pessoas esperam crescer do nada, sem fazer nenhum esforço. Está equivocadamente. Está errado. Entendeu? E por isso que vivem uma vida raquítica. A gente vê os filhos, como os filhos são, aleatoriamente. O menino não tem educação, porque o pai e a mãe não se empenham em educar a criança. Joga nas costas do Estado. Ou joga o celular. Vocês sabiam, irmão, que tem pais que jogam o celular na mão da criança só para poder ter tempo para fazer outra coisa. Mas não tiram tempo para cuidar da criança, para ensinar a criança. A Bíblia diz que os pais têm que ensinar o filho no caminho que se deve andar. Tem jovens que estão numa condição de preguiça terrível. Não faz nada dentro de casa, não quer estudar, não quer trabalhar, mas quer casar. Eu vou lhe dizer, irmão, com toda sinceridade, a esposa vai sofrer, sem nenhuma sombra de dúvida. Porque toda mulher, e eu não estou falando por mim, eu estou falando porque mulheres e jovens falam isso para mim, que disse que está difícil um homem hoje, um homem que se sacrifique por elas. Um homem que busque a Deus, porque todas as que me falam, que compartilham comigo as suas dores, porque andam por aí ferida, é que em vez de um homem se sacrificar por ela e ali sustentar com a palavra, ela que faz ao contrário.
Irmão, é um reflexo nas igrejas. Os ambientes mais frequentados pelas mulheres é as igrejas. Olhe para o tanto de mulheres que tem aqui, olhe para o tanto de homens que tem aqui. Os homens também deveriam estar aqui. Ah, o trabalho. Todo mundo trabalha aqui, irmão. E todo mundo está aqui. Fez uma força, fez um esforço. Mas é assim. Querem ser algo, querem conquistar algo, mas não querem fazer nada. Não vai conseguir. Com toda sinceridade, não vai conseguir nada. E corajosa daquela que vai querer um jovem que não tem compromisso com nada. Porque vai sofrer. Então, o conselho de Paulo é: trabalhem, se esforcem, se empenhem, porque terá o resultado, irmão. Não o resultado nosso, mas o resultado de Deus. Mas nós não devemos nos encontrar preguiçosos, ociosos, porque isso não é de Deus, isso é pecado, irmão. E pecado nos afasta de Deus. Pecado que nos afasta de Deus. Tem família sofrendo, irmão, porque o marido não está trabalhando. Eu entendo que quando o marido não trabalha é porque ele está desempregado no momento, tudo bem. Mas tem homem que não quer trabalhar, crente, que não quer trabalhar, irmão. Tem uns que é tão ousado em dizer que eu não vou nem atrás, vai que eu acho. E eu já vi esposa chorando, irmão. Eu já vi esposa chorando, porque tudo é ela, tudo é nos pesos, todo o peso do lar é nas costas da esposa. Todo o peso do lar, vida financeira, educação dos filhos, controle das finanças, das despesas, tudo é só a esposa. E o marido? Nada. E o filho? Nada também. Nos Estados Unidos, a gente, se eu não me engano, foi ano passado, a mãe e o pai processou o filho e ganhou na justiça. Botou o filho para fora de casa. O filho com, se eu não me engano, não sei se era 38, era por aí. 38 anos de idade, 33, jogando videogame, sem fazer nada em casa, só jogando videogame. Da onde é que um cara desse cresce? E tem um bocado aí, irmão. Não é que o problema... Esses dias eu visitei um irmão, que por incrível que pareça também ele é casado, né? Tá com a esposa dele. Aí, a esposa dele reclamando de que o irmão passava 3 horas no videogame. Aí o irmão dizia para mim: não, mas eu quero crescer, eu quero conhecer a palavra. Aí eu disse: meu irmão, tu quer crescer, tu não deve nem perder tempo com isso aí. Olha o nível de responsabilidade que tu tem. Tu tem uma mulher para se sacrificar, para cuidar dela. Tu tem a tua vida, porque tu depende de Deus. Não perde tempo com isso não, meu irmão. Tu quer crescer na palavra, se envolve com a palavra, esquece esse videogame. Eu tinha um e graças a Deus eu fui vender, não faço nem questão de ter outro. Não que o videogame é pecado, mas nem todo mundo tem domínio sobre um jogo daquele eletrônico. Fora as misérias que acontecem, né? Mas não quer trabalhar, irmão. Não quer trabalhar. Então, nós temos que ter o cuidado, sim, de não se encontrar ocioso, preguiçoso. Entenda, irmão, ó. Até na liderança, seja lá onde for, seja numa empresa, seja numa igreja, a empresa é o reflexo do patrão. A igreja é o reflexo do líder. Lembra de José? Homem temente a Deus? Pois é, mas ele se destacou mais ainda, sabe por quê? Porque trabalhou. Na prisão trabalhou, fora da prisão trabalhou, e como governador também trabalhou. E isso glorificou a Deus. E assim deve ser na nossa vida também. Outra questão importante: organização ou planejamento. Está implícito isso aqui, irmão. Porque Paulo primeiro combate o preguiçoso, que não quer trabalhar, mas quer viver às custas dos outros. Além disso aí, ele quer se meter na vida alheia. Mas está implícito também, irmão, essa questão da organização ou planejamento.
Porque a pessoa pode trabalhar o que for, irmão. Ele pode trabalhar 2 turnos, ele pode ter 3 empregos, ele pode ser um funcionário público, ele pode ser até um médico. Mas se ele não for organizado, a vida dele vai se encontrar igual esse cara aqui, ó. Falta de recurso. E isso vai pesar em quem? Quem está ao lado dele. Se for um casado, vai sobrar para a família. Se for um filho que mora com os pais, vai sobrar para os pais. Então precisa de organização ou planejamento. E organização nunca é ruim, viu, irmão? Porque Deus é um Deus de ordem. Ele não é um Deus de bagunça, não, viu? Deus nos chama para a ordem e não para a bagunça. Isso é uma prova tão clara, isso, que Ele tirou a nossa vida do pecado e está colocando tudo em ordem de novo. Porque estava tudo bagunçado. É uma vergonha como os cristãos levam a vida, né? Isso é uma vergonha. Irmãos, o tanto de pastores que estão endividados aí, até com agiota. Triste. E a esposa sofrendo. O filho com medo. A falta de planejamento afeta a nossa vida. Quem tem família, a igreja, se o líder da igreja, se não se programar também, isso acaba acontecendo com ele também. Acaba acontecendo. Aqueles que vivem de forma aleatória são surpreendidos pelo imprevisto da vida. Como? Ele não se planeja, irmão. Ele não faz uma organização do que tem que fazer, do que tem que ser pago. Não faz. Aí compra uma coisa, faz outra. Aí faz outra conta aqui. Quando é fé, tem outra conta, ele nem lembra. Aí pega ele de surpresa. Quem é que sofre com isso? Família. Vixe, não tenho dinheiro não. Para quê? Para o colégio do menino. Esqueci. Gastei o dinheiro, comprei outra coisa. E agora? Aí vai recorrer a quem? Tem que recorrer a alguém. No mínimo aí vai beirando aí para alguém que empreste dinheiro. Aí isso aí vai, crescendo. Por quê? Por falta de planejamento. Isso aí, irmão, não deve acontecer só entre o ímpio, não. Isso aí esse planejamento, essa organização, ela tem que acontecer na nossa vida, irmão. A gente, por exemplo, está entrando no ano de 2022. Talvez se eu perguntar a muitas pessoas, o que você pretende fazer nesse ano aqui, ele vai dizer, rapaz, eu não sei não. Estou levando. E vida aleatória, irmão, não funciona. Com toda sinceridade, não funciona. Aleatoriamente não funciona. Se você não fizer, por exemplo, até para orar, diz, não, tal hora eu vou orar. Mas se você disser, não, se der tempo para orar, aí eu oro. Pronto, isso aí é aleatório. Nós precisamos ser organizados, precisamos nos planejar. Ou os irmãos acham que José não fez isso? Fez, irmão. Para governar o Egito, como o Egito foi, no mínimo o homem tinha que ter um planejamento. Ele estocou alimento, fez negócio, tudo isso é planejamento. E isso reflete na vida da pessoa, que é organizada, reflete na vida dos filhos, porque não vai faltar nada para os filhos, e reflete na vida das pessoas, da esposa. E, consequentemente, será um bom testemunho lá fora, aqui dentro também, e dentro de casa. Você vai ver que a sua esposa, ou sei lá, o jovem que vive com os pais, você vai ver que você não vai ouvir reclamação. Por quê? Porque você é uma pessoa organizada. Aí qual é o problema disso, né? De viver de forma aleatória. Aí ele deixa tudo para a última hora. É um verdadeiro procrastinador. O que é isso? Talvez alguns não conheçam, né? O procrastinador é aquele que diz assim, não, deixa para amanhã. Amanhã eu oro. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu faço esse planejamento. Aí vai, Aí meio do ano. Aí outubro, dezembro, aí entra outro ano. Fez nada. Não pode ser assim, irmão. Não pode. Temos que nos organizar e deixar de empurrar para amanhã o que pode ser feito hoje. Dá para orar hoje? Ora, se organiza para orar. Se organiza financeiramente. Para que não venha acontecer outros conflitos. Porque as finanças afetam na vida espiritual. Falta o dinheiro, dá conflito. Dá conflito, irmão.
O amor, o pessoal diz assim, né? Ah, o amor é tudo, né? Mas a fome também não é não, viu? A fome não é tudo também não. Fazer um planejamento não é pecado. Não é, irmão. Não é pecado. Mas pecado é se vangloriar de suas pretensões, como diz na carta de Tiago, capítulo 4, verso 16, né? Que aqueles homens faziam um planejamento para o outro dia, mas o problema não era o planejamento, era a vanglória deles. Né? Podemos trabalhar a organização e evitar muitos conflitos em nossas vidas. Podemos trabalhar, aliás, foi o que eu falei, né? Podemos trabalhar 2 turnos, e se não se organizar, vai dar o mesmo problema. É isso que acontece. Agora sim, irmão, ó, se a pessoa ganha um bom dinheiro, ele ganha 3.000, ela ganha 4.000. Se esse ganho não for acompanhado de uma boa gestão, o resultado vai viver pedindo, vai viver escravizado. Porque se tem uma área, irmão, que os crentes não sabem lidar ainda, não estou dizendo todos, mas muitos, é as finanças. Porque ele quer gastar mais do que ganha. Quer gastar mais do que ganha. Por falta de organização. É por falta de organização. Aí quer viver de status, né? Não, porque fulana tem. É a fulana que conquistou, meu irmão. É a fulana que trabalhou, o fulano que conseguiu, se empenha para conseguir o teu. No século XVII, irmão, tinha um reformador, né? Um pastor e reformador em Genebra. Ele não aceitava ninguém preguiçoso lá não, viu? Dava a oportunidade, gerava um emprego, se não quisesse, ó, expulsava mesmo da cidade. Pode sair. Se isso acontecesse hoje, talvez tinha um bairro que ia sair, né? Da cidade. Então, irmãos, tem que ter uma boa gestão, tem que ter organização. E uma vida organizada, ela glorifica a Deus, irmão. Irmão, olhe, assim, reflita em cada área da sua vida, se está em ordem. Talvez tem muitos baqueados psicologicamente, irmão. Não tem saúde mental. Isso não é cão não, sabe o que é? É uma pessoa que não tem nem responsabilidade de cuidar da sua saúde mental. Aí fica assistindo miséria, pornografia, aí entra. Aí dá uma desorganização grande. Porque a nossa imaginação, ela é povoada daquilo que nós assistimos. Aí tem gente aí com problema psicológico. Tem gente cheio de problema de saúde, irmão. Porque não é organizado consigo mesmo. Não se cuida. Aí deixa a doença ali alojada, ó. Não, aí fica procrastinando. Amanhã eu vou. Quando der fé, ela progride, ela toma proporção, aí se torna um problema maior. Aí a esposa fica aflita, o filho fica aflito, talvez tire até o sono. Por quê? Porque não é uma pessoa organizada. E isso reflete. Se isso acontece, irmão, dentro de casa, o que dirá dentro de uma congregação? Porque a pessoa que não é organizada e vai se envolver em qualquer trabalho dentro da congregação, pode ter certeza, é uma coisa só, lá vai ser desorganizado. Porque o que ele é lá dentro de casa, o que a pessoa é dentro de casa, vai ser em qualquer lugar, irmão. O Egito, irmão, como eu tinha falado, abaixo de Deus, prosperou por causa da boa gestão de José. José foi um homem temente a Deus, mas também foi um homem de responsabilidade e de decisões. Que é isso que nós precisamos, tomar decisões e não ficar empurrando com a barriga. Não, planeje e faça, corra atrás. Porque se nós não formos atrás, se nós não nos organizarmos, ninguém vai se organizar por nós não. Aí o que as mulheres mais falam, irmão, até as mães falam, ou menino desorganizado. E o marido, a esposa sente o baque, irmão, pela falta de organização. Uma vez o pastor me disse uma coisa que eu fiquei até pensando, disse, rapaz, não é que é verdade mesmo?
Ele diz que até um lixo que é organizado, ele fica limpo. Até um lixo, irmão. Um lixo que está lá todo jogado. Quando você organiza, a sensação que dá é uma sensação de limpeza, de organização. Quanto mais a nossa vida, que anda fragilizada, que anda raquítica espiritualmente, que não anda, que está estagnada, porque tem alguma coisa na nossa vida, em alguma área, que está afetada pela desorganização. Que não está organizado, que está fora do canto, que deveria estar alinhado com a palavra de Deus, que aí andava, produzia, dava resultado, mas não dá. Por quê? Porque está desorganizado. E isso não está agora, a pessoa vem, há anos na mesma condição, porque é um desorganizado e continua do mesmo jeito. E isso reflete em todo canto aonde a pessoa for. No trabalho, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Porque isso é um fruto e o fruto é exposto para fora. A família de José, irmão, desfrutou do que desfrutou porque ele era organizado. Porque ele planejou. Então, quando a família veio, José disse, pega tudo que tem lá, pode vir. E desfrutaram. Assim também será na nossa vida, irmão. Se nós colocarmos a nossa vida alinhada com Deus e organizar diante de Deus, confessar os nossos pecados, né, e colocar muitas coisas para glorificar a Deus, eu tenho certeza que a nossa vida vai glorificar a Deus. Porque estará organizado, estará no lugar e na ordem que Deus quer. Porque Deus não é um Deus de desordem, Ele é um Deus de ordem, de organização. Esse é o nosso Deus. A nossa vida tem que refletir a glória de Deus em cada área da nossa vida. Talvez precisamos rever o que está fora de ordem em nossas vidas. Devemos verificar como estão as nossas vidas diante de Deus. Nossas finanças, que é o que mais afeta os cristãos. É o que mais afeta, irmão. Saúde física, emocional, a família e outras áreas que precisam de ordem. A gente precisa, irmão, de quê? De trabalho e de ordem. Dessas duas coisas, trabalho e ordem. Se as duas não estiverem alinhadas, claro, com Deus, mas se não tiver uma acompanhada da outra, o resultado será o quê? Será triste. Por quê? Porque o trabalho sem a ordem, ele vai dar o mesmo resultado, irmão. Vai dar a mesma coisa. Aí tem gente que reclama. Por que a minha vida está assim? Porque você não se organiza. Por que eu estou passando por isso? Reveja as áreas da sua vida. Reveja com o que você está gastando. Reveja naquilo que você está se empenhando. Mas não. A pessoa às vezes passa 2, 3 horas em frente à TV. Mas quer ser cheio do Espírito. Não tem como não, irmão. Não tem como. O celular tem acometido tantas pessoas, irmão. Aí fica lá, Fica lá. Aí quando alguém chega assim na porta dessa pessoa, né? Aí bate, irmão fulano, tem uma pessoa ali possessa. Vamos comigo? Qual é a primeira coisa que ele vai dizer? Ele nem vai dizer, vai vir na cabeça dele. Vou não. Não estou bem com Deus. Por quê? Porque ele só lembrou agora. É uma pessoa que não está alinhada com Deus, está fora de ordem, precisa estar na ordem, ou seja, precisa estar alinhado com Deus. E, irmão, só o que tem, viu, de preguiçoso dentro das igrejas, se escorando em um, se escorando em outro. Quando o pastor anunciou uma vez aqui que tinha cesta básica para colaborar, os irmãos não têm noção tanto de gente que estava vindo lá da Vila Manuel Sátio, está vindo de outros cantos, para quê? Só para pegar a cesta básica e ir embora. Mas com malícia. Por quê? Porque é um preguiçoso. Eu já vi gente, irmão, como aconteceu agora, semana passada lá no trabalho, o cara não pediu dinheiro, ele disse, meu irmão, me dê um trabalho. Aí você sabe se o cara quer trabalhar ou não. Me dê um trabalho para que eu possa ganhar algum valor, para que eu possa levar o alimento para minha casa. Mas aqueles preguiçosos, o que eles dizem? Tem tanto aí para me dar. Tem uns que não quer nem pão, quer tapioca, né? Quer bolo. Tem uns que não quer mais nem pão, né? Quer tapioca, quer bolo. Aí tem crente, por exemplo, tem cristão que não quer ser conhecedor. Como é que tu sabe dessas coisas? Vai ler, meu irmãozinho. Quer tudo mastigado, mas em casa não se empenha. Irmão,
ler a Bíblia não é para pastor, não é para todo mundo. Orar não é só para pastor, para presbítero, para diácono. Não, é para todo mundo. Tem que se empenhar, tem que trabalhar na obra do Senhor. A Bíblia diz que grande é a seara, pouco é o cefeiro. E é verdade. Mas tem muito preguiçoso que não quer trabalhar, que não quer labutar, que não quer se empenhar, mas quer desfrutar do empenho dos outros. Ele quer ter o que o fulano tem. Ele quer tocar como o fulano toca, mas ele se empenhar. E não vai conseguir, irmão. Não vai. Então, preguiça é pecado, irmão. Preguiça é pecado. Isso dá mau testemunho dentro de casa, fora de casa, para a sociedade. Lá no escritório, lá a gente, aqui e acolá eu ouço, né, que tem empresário que contratar crente, irmão, porque crente é preguiçoso. Tem noção que é isso? Crente é preguiçoso. Em vez de ele trabalhar, ele quer estar lá lendo a Bíblia. Ele quer estar fazendo outra coisa. Enquanto que o cara paga pelo período dele de produção para ele trabalhar. Mas não quer. Não quer trabalhar. Muitos querem o salário, mas não querem trabalhar. Irmão, como Paulo diz, para concluir, como Paulo diz, esse tipo de irmão aí, a gente não deve se associar. Não é eu que digo, não, é o versículo bíblico. Parece ser até duro, irmão, mas é uma verdade. Talvez isso pega, sabe? Um irmão desse aí que não quer fazer nada na vida, ele vai chegar no meio de quem se empenha, de quem trabalha, e eu tenho certeza que ele vai dar as opiniõezinhas dele, mas ele não quer meter a mão. Mas ele não quer botar a mão na massa, mas ele quer que a opinião dele prevaleça. Ele quer que as coisas que ele pensa, a forma como ele fala, que dê tudo certo do jeito dele. A gente tem que sair de perto dessas pessoas, irmão. Tem que sair de perto dessas pessoas. Ou então, além de sair de perto, tem que fazer igual o Paulo diz. Marca ele e chega e aborda o irmão. Se o irmão não se arrepender, aí fala igual o que Jesus falou, né? Trata ele como um publicano e aí é só Deus. Então, irmão, fica para nós a questão, fica para nós o conselho, aliás, não é nem um conselho, é a ordenança de Paulo, de nós termos cuidado com essas pessoas que se encontram ociosos, preguiçosos, que não querem fazer nada, não querem trabalhar, e principalmente na obra do Senhor. Quer saber como é o irmão? Vai na casa dele. Quer saber como é a irmã? Visita. Quer saber se o irmão trabalha? Aqui dentro ninguém vai conhecer ninguém, não. Então, assim, é necessário, é um dever nosso. O trabalho é uma bênção de Deus na nossa vida. O que nós temos aqui, o sapato, esse ar-condicionado que está ligado, a energia, os ventiladores, isso aqui é fruto de trabalho abaixo de Deus. Deus dá a oportunidade, mas o trabalho é nosso. O empenho é nosso. É nós que temos que empenhar. Amém? Que agradeço a minha oportunidade.